iniciando as nossas dicas práticas sobre direito previdenciário, continuando a falar sobre a CTC. Essa semana eu vou dar um enfoque maior na CTC, porque eu estou recebendo muitas dúvidas sobre a CTC. CTC, ela é um documento que significa certidão de tempo de contribuição, onde vocês ou trazem um tempo de um regime próprio para o INSS ou levam o tempo do INSS para um regime próprio. São essas duas situações. Ontem eu falei um pouquinho sobre o tempo que vocês vão levar. Eu orientei vocês a vocês adicionarem um requerimento explicando qual tempo vocês querem levar. Hoje eu vou dar uma dica muito importante, que é sobre os documentos. E isso daqui é o mais importante de tudo. Não basta vocês somente pedirem a CTC. Se o seu CNIS, se o CNIS do segurado está cheio de pendências, essa CTC ela não vai ser emitida da forma correta. Porque para se emitir a CTC é como se você estivesse tratando todo um benefício, toda uma concessão de um benefício. Então, o INSS, na realidade, ele está emitindo um documento que vai servir para esse segurado pedir uma aposentadoria lá no regime próprio dele. Então, para que o INSS emita esse tempo, você tem que comprovar os vínculos que estão pendentes no CNIS. E isso é o mais importante de tudo na solicitação da CTC. Então, vocês vão adicionar o requerimento dizendo qual período você quer levar e para onde você quer levar. E se o período, vamos dizer que o período é de carteira assinada, né, que é o mais comum, e se o período ele está com alguma pendência lá no CNIS, qual é a pendência? Está com algum indicador pendente, está com o vínculo aberto, está extemporâneo, está o que mais? Todas as situações que podem ter lá no CNIS um indicador de pendência. Se tiver qualquer indicador de pendência neste vínculo que você quer levar, nesse período que você quer levar lá para o regime próprio, se você não apresentar a documentação referente a esse vínculo, esse período ele não vai sair do INSS. Ele só sai do INSS depois que você consegue comprová-lo por meio das documentações necessárias, como se você estivesse pedindo um benefício previdenciário normal. Ou seja, como se você estivesse pedindo uma aposentadoria normal no INSS. É muito importante vocês compreenderem a analogia ou o que está por trás, que é para vocês, quando vocês forem solicitar o serviço, vocês saberem que precisa apresentar a documentação específica para aquele caso. Digamos que você quer levar um vínculo de uma empresa de 1980 a 85. Você quer levar esse período que o segurado trabalhou nessa empresa lá para o regime próprio que ele está atualmente. Digamos que são 5 anos. Digamos que lá no CNIS, esse vínculo ele esteja extemporâneo e em aberto no CNIS. Então, para que você consiga levar esse período, você vai ter que apresentar o documento relacionado a esse vínculo, que a grande maioria dos casos é a carteira de trabalho. Mas todos os documentos contidos lá no artigo 46 da IN 128, eles servem também para comprovar. Lembrando que é muito detalhe, lembrando que depois da IN 128/2022, a comprovação do vínculo, ela meio que modificou um pouco. Não é que ela modificou, mas a interpretação ela acabou sendo um pouco diferente, porque vocês têm que lembrar que a carteira digital ela foi estabelecida em setembro de 2019, então a partir da instituição da carteira digital, a comprovação é diferente. Se o vínculo é antes de setembro de 2019, que foi a instituição da carteira digital, vocês comprovam normalmente como era comprovado antes. Como era que era comprovado antes? Com algum documento físico, geralmente a carteira de trabalho ou qualquer um dos documentos lá do artigo 46 da IN 128/2022, que é o antigo artigo 10 da IN 77, mas agora é o artigo 46 da IN 128. Portanto, para se emitir a CTC, para que vocês consigam o período correto, vocês têm que comprovar cada um dos vínculos que estão pendentes no CNIS e que vocês desejam levar para esse regime próprio. Uma situação muito comum que eu percebo é vínculos de prefeitura. A prefeitura, ela instituiu um regime próprio e antes da instituição do regime próprio, esse servidor, esse funcionário, ele era vinculado ao regime geral, ou seja, ao INSS. E aí o INSS, ele tem que enviar a CTC para
a prefeitura. Só que a prefeitura que tem regime próprio hoje. Só que a prefeitura tem que, para que o INSS mande a CTC, a prefeitura tem que apresentar os documentos dia antes da instituição do regime próprio. Então é uma confusão danada. Pense num negócio que dá um trabalho para eles entenderem, dá um trabalho para a gente explicar, mas é isso. CTC, hoje eu queria falar especificamente sobre isso, sobre a comprovação, da importância dessa comprovação de cada um dos vínculos que vocês desejam junto ao INSS. Lembrando que eu estou falando do documento da CTC, de quando vocês querem levar o tempo do INSS lá para o regime próprio. Não quando vocês querem trazer, porque para trazer já é diferente. Eu estou explicando essa semana só sobre a emissão da CTC. Então, na segunda eu expliquei sobre vocês apresentarem o requerimento para explicar para o servidor o que vocês querem. Hoje eu estou explicando que vocês apresentem a documentação correta e amanhã eu venho com outra dica.